Sou da mina do Sante, muquenda, muquendequá. Sou da mina do Sante, muquenda, muquendequá. Olhe, olha aí, muquenda, muquendequá. Olhe, olha aí, muquenda, muquendequá. Sou da mina do Sante, muquenda, muquendequá. Sou da mina do Sante, muquenda, muquendequá. Eu nasci no Iambupe, no estado da Bahia. Então, minha mãe e meu pai são católicos. E eu frequentava muitas vezes, inclusive, o padre naquela época tinha uns sobrinhos que eram meus colegas de escola, e eles convidaram para mim ajudar a celebrar a missa, tanto que eu aprendi a ajudar a missa. Ainda usei batinazinha vermelha para ter coroinha. Bem, toda a minha tendência é religiosa, eu nunca tive pretensões, negócio de candomblé, nada dessas coisas, nem compreendia tão pouco. Até ficava meio rival de certas pessoas quando ia falar que eram espíritas, essas coisas todas. Minha avó, de fato, é africana. A avó do parte do pai ou parte de pai, a mãe do meu pai. Ainda está viva, tem 109 anos. Ela nasceu lá da parte de Lagos e veio para o Brasil com 18, 19 anos de idade. Bom, mas ela, como foi viver numa cidade interior, ela aprendeu esse negócio de candomblé. Ela tinha lá suas coisas, só ela mesmo que compreendia, entendia, nunca dava expansão àquilo, né? Bem, quando é um certo dia, eu dormindo, por isso que eu tomei medo de dormir em rede. Até hoje não suporto rede. Eu deitado, mamãe dormia numa rede na sala, e quando foi certa hora da noite, que não me recordo que hora era, se era madrugada ou logo cedo, eu senti que a rede balançou. E eu despertei. Quando eu olho, a sala estava clara e tinha uma figura, uma pessoa, um índio na minha frente, um homem na minha frente. Eu digo que é índio porque estava muito cheio de penas, de seta na mão, de arco, de flecha, nem me lembro mais assim, porque o pavor que eu tive no momento, o medo foi tanto, eu meio criança, com 12 anos para 13, que eu nem me lembro bem. Eu sei que eu vi aquilo e fiquei apavorado. Inclusive ele tirava aquele braço longo e dizia: olha, pela manhã, quando tu sair, se tu vê brilhar na tua frente, tu apanha que é para a tua felicidade. E eu era empregado num armazém, ajudava no armazém, já com meus 14 anos. Pela manhã, aí eu dei aquele grito, apavorei todo mundo, levantou papai e mamãe, o resultado, eu acabei de dormir essa noite entre papai e mamãe no quarto. Eu não tive mais coragem. E nunca mais deitei em rede até hoje, tenho pavor de rede desde esse dia. Então, pela manhã eu levantei para ir para o armazém e vi de fato a pedra brilhar em minha frente, uma coisa brilhar na minha frente, bem na altura da prefeitura, que hoje é a prefeitura, e naquela época também. Mas eu não apanhei a tal pedra, nem o vi brilhar, nem vi nada, porque eu não tinha pavor essas coisas. Então comentei, falei aí da companhia. Desse dia em diante, tomei medo de dormir na casa de uma mãe. Então passei a dormir na casa de minha tia, que era depois, no segundo quarto. Porque minha tia dormia no primeiro quarto, eu dormia no segundo. Quando é uma noite eu levanto com vontade de urinar. Urinei, torno a deitar. Quando eu senti, foi um barulho no corredor, como um carrozinho de mão assim, rodando. Eu disse: como quem é? Então pensei que era meu tio que tivesse levantado, porque ele levantava muito cedo para tirar leite nas vacas que ele tinha. Aí eu fiquei julgando que era meu tio. Quando eu vi a porta do quarto abrir. Quando abriu, clareou tudo. Eu não tinha nenhuma luz acesa, mas uma claridade que eu não via de onde vinha aquela claridade. Nisso entrou aquele carrinho no jeito de um caixotezinho assim, quadrado, coberto com um pano vermelho. Mas aquilo por baixo tinha roda, mas eu não via as rodas. Eu via o barulho de gerar roda, mas não via as rodas. Então aquele caixotezinho veio até perto da cama. E eu, muito assustado, fiquei olhando assim, porque acordado eu estava mesmo, porque minutos antes eu tinha urinado. Mal tinha deitado. Então, em cima do caixote tinha 2 copos emborcados. Embaixo de cada copo tinha um boneco. Mas os bonecos falavam, eu não compreendia o que os bonecos diziam.
Batiam com a cabeça, batia com os braços, sacudia as perninhas, tipo miniatura, né? Pequenininhos assim, parecendo uns bonequinhos, essas bobagens de gente, debaixo dos copos emborcados. Mas eles faziam cada coisa e eu querendo gritar, olha eu mudo. Eu não podia gritar, eu não podia levantar. Tive que ficar vendo aquela presepada toda. Eles bateram uma cabecinha assim, sacudia as pernas, sacudia, e batia a boquinha, aquela boquinha já pequenininha, mas eu não entendia nada que eles diziam debaixo do copo. Nisso que quando eu consegui dar um grito, minha tia levantou-se, veio, e eu contei o que era, ela narrei o fato, ela então me levou para o quarto dela. Na outra noite eu cismei não dormir mais na casa da minha tia, aí passei a dormir com minha avó, a mãe de minha mãe. Não é minha avó, essa que é a mãe de meu pai. A mãe de minha mãe já era na mesma rua. Aí é que não vi mais nada, nunca mais vi nada. Agora entrou no meu juízo que eu tinha que fugir de casa. Compreende? Anoitecia e amanhecia com aquela ideia fixa que tinha que fugir de casa. Até quando foi um dia eu fugi. Um sábado, um amanhecer de domingo. Eu quando deitei no sábado, justamente na casa da vovó, já foi com a ideia de manhã fugir. Quando foi no domingo, levantei bem cedo, a vovó disse assim, quando é que você vai? Eu digo, eu vou no Rio tomar banho para ir a missa. Então, do Rio, eu atravessei a ponte e segui direto. Fui para um lugar, um arraial que pertencia ao Inhambu, chamado Junco. Lá nesse Junco morava uma irmã de meu pai. Mas eu tinha apenas, nessa época, 14 anos. E nunca tinha ido no Junco. Sabia apenas que por aquela estrada ia. Mas eram 9 léguas. 9 léguas, não sei. 9 6 quanto é? 9 6, 54, né? 50 e tantos quilômetros. Mas nesses 50 e tantos quilômetros, tem muitas estradas que entram para outros ramais. Eu sabia que por aquela estrada ia para o Junco. Agora, não sabia na estrada de Junco, porque essa estrada vai tendo muitas entradas à direita, à esquerda, e que só quem conhece a estrada é que sabe que por Junco, mais adiante tem que entrar à esquerda, mais adiante tem que entrar à direita. Roças, matas, lugares de você viajar 3, 4 quilômetros sem ver uma casa. Entendeu? Mais disso. Pois você sabe que eu fugi de casa, era 5 horas da manhã. Quando eu passei no Rio, já o pessoal estava empanhando água, falando, andando, aí estava muita serração, me lembro como fosse hoje. Aquela serração, só querendo sair, eu já vendo o povo, mas sem conhecer as pessoas por causa da serração, né? Você sabe que eu saí nessa hora, na hora que tocava o sino para a missa de 9 horas, eu estava entrando no Junco, na casa da minha tia, fiz praticamente umas 3 horas e pouco, 50 e tantos quilômetros a pé, e não errei o caminho. Chego lá, minha tia ficou apavorada comigo. Então eu contei a ela, tive vontade de fugir, e fui lá para a casa dela. Então papai tá, o amanhecer com mamãe, quando deram por falta de mim, quando eu estava na casa da vovó, não estava na casa dela, ficou a cidade empavorosa. Então papai telegrafou para Lagoinha, que é a cidade mais perto. O Junco não telegrafou porque não tinha telégrafo. O Junco só tinha correio. E correio assim de 8 a 8 dias. É que aquele moço ia com aquele saquinho levar as cartas lá e trazer de 8 a 8 dias, né? E não tinha um meio de comunicação. Então a cidade ficou alarmada. Um procura por aqui, outro por ali, por acolá. Até que com 3 dias souberam que eu estava no Junco. Aí foi meu pai e meu tio, o irmão de minha mãe, me buscar. Então me deram comigo lá. Eu com a maior serenidade, também não tinha feito nada. Papai me botou na garupa do animal, que só tinha animal para lá naquela época, não tinha caminhão, nem carro, nem estrada, nem nada, nem carro, nem nada, que nem por Iambu tinha carro naquela época. Era cavalo para ir na... Então papai foi montado no cavalo e meu tio em outro. E me botaram na garupa do animal e me trouxeram de volta. Aí entrou no meu juízo que eu tinha que fugir outra vez. Aí ficaram com a vigilância muito grande em cima de mim, então eu escrevi para um compadre meu, que eu mesmo criança assim, tinha batizado um filho dele, né? O nome Nezinho. Morava em Salvador, ele era empregado em Salvador. Então eu escrevi uma cartinha a ele, se ele me arrumava um lugar para eu trabalhar. Então ele me escreveu dizendo que arrumava um lugar para eu trabalhar. Aí eu virei a cabeça para querer ir para Salvador. Mamãe não vai, tem 14 anos, né? Isso é 15. Mamãe não vai, saiu hoje, sai amanhã, e eu brigava em casa, e eu cheguei a dizer a mamãe que ela não deixasse eu ir, que eu ia dizer o juiz que ela me maltratava, mas pintei o CEP.
Até que um dia ela cedeu e eu saí do Inhambu. Nesse tempo já estava começando a ir caminhão no Inhambu. Caminhão, não automóvel não. Era 5 cruzeiros, uma passagem de uma pessoa do Inhambu para Lagoinha. No dia que eu saí do Inhambu, saí às 5 horas da manhã, chegamos em Alagoinha às 7 horas da noite. Um percurso que hoje os carros fazem em 40 minutos. Naquela época levava o dia todo. Então cheguei em Alagoinhas, embarquei o trem. Naquele tempo o trem era 11.600 do Inhambu de Alagoinhas a Salvador. Cheguei em Salvador, meu compadre foi para casa do meu compadre, ele me empregou num armazém. Eu ganhava nesse tempo 25 cruzeiros no armazém para trabalhar. O dia todo eu ainda morava no armazém, no fundo do armazém. Dormia em cima de 3 caixotes forrados com um saco que vinha embrulhado carne seca. Depois eu fui me desastando, sabendo andar e falar e conversar. Arranjei um emprego em outro armazém, ganhando 30 cruzeiros na Rua do Uruguai. O dono do armazém chamava seu Armindo. Ele tinha uma fábrica de vinagre e tinha um armazém. Eu trabalhava no armazém. Depois, arranjei em outro armazém, na Liberdade. Foi nesta época que eu conhecia do Virgem, a mãe de Quitala, e o povo todo de Quitala, que justamente o armazém era numa esquina, entrava um becozinho assim, nesse beco morava do Virgem, a mãe de Quitala, esse povo todo. Entendeu? Desde esse tempo, eu ainda no armazém sem fazer santo. Bem, aí fui trabalhar, depois que conhecia do Virgem, esse povo, fui trabalhar no Bom Gosto da Calçada, na casa de Júlio Juncal Gonzalez, o armazém Juncal. Daí, então, eu vim para a Liberdade, para a casa de minha madrinha. Uma senhora que eu conheci, tomou de minha madrinha e nisso aí foi que apertou o meu negócio de santo. Primeiro me atacou uma dor de cabeça. Dor de cabeça essa que eu nem gosto de falar, porque tantos anos que vocês já estão aqui, eu nunca comentei isso com vocês. Era uma dor de cabeça de doido. Isso aqui, aí em volta dos olhos, ficava preto, mas preto como carvão. Porque a dor de cabeça não passava hora nenhuma. Hoje eu não vou dizer se foi o santo ou se foi mesmo doença. O negócio é que eu recorri vários médicos. Naquela época era Dr. Carlos Lopes, Dr. Cisto Pereira, Dr. Carlos Lione. Tudo isso foram médicos que eu fui com minha madrinha naquela época. Quanto mais remédio tomava, pior ficava, porque eu não dormia nem de noite, nem de dia, nem hora nenhuma. Então, aconselharam a minha madrinha a me levar numa casa dessa, que eu não conhecia, principalmente em Salvador, que eu estava há pouco tempo. Minha madrinha, então, me levou na casa do falecido Severiano, que era conhecido por Jubiabá. Eu, como não conheço, naquela ocasião entrei lá como um leigo, sei que ele estava manifestado, porque hoje eu sei que estava, com um negócio, parecendo um rabinho de boi na mão, bateu com aquilo em mim, mandou fazer lá um negócio, que eu não me lembro agora o que foi, porque era leigo na época, hoje, se fosse hoje eu sabia o que era, mas naquela época, entrou, fez aquelas coisas, não sei o que fez, o resultado ele falou com minha madrinha que eu tinha que voltar e tinha que fazer o santo, né? Que meu negócio era a casa de santo. E deu umas coisas lá para ela fazer para mim em casa. Eu fui. Voltei, minha madrinha fez aquelas coisas, de fato melhorei, a cabeça passou, mas eu com aquilo não quis voltar mais. Estava bom, não estava sentindo mais nada, sei que não devia voltar. Minha madrinha, vamos lá na casa do homem. Eu digo, não vou não. Estou bom, já fiquei bom, não vou mais não. Não compreendo essas coisas, não sei essas coisas o que é. Quando foi um mês e pouco depois, voltou a mesma dor de cabeça. Aí volto lá para a casa dele. Dessa segunda vez, voltamos, ele não deixou mais eu sair. Aí fez lá as obrigações de fazer o santo. Se bem que ele fazia um pouco diferente, porque a nação dele era de caboclo, ou com um pouco de Angola, não sabe? Angola um pouco, muito bem avançado. Não totalmente. Ele fazia mais as coisas assim. Ele não gostava de se preocupar muito com aquilo. Fazia o que tinha necessidade. Agora, Quem foi a mãe que foi? Justina, já é morta. Justina, era de Nanã, de lá da casa severiana. E tinha outra senhora que nós chamávamos ela de mãe pequena, também já é morta. Né? Severina, também já é morta, que não era mãe pequena, mas tinha um poço na casa. As grandes da casa
Era Maria Pequena, era Silvina, que era do Xalá, e era Justina de Nanã. Mas Justina que foi a mãe pequena minha e de muitas outras pessoas. Eu ainda tenho muitas irmãs de santos, muitas mortas, muitas por aí, né? Bem, ele chamava Severiano Mané de Abreu, mas era conhecido por Jubiabá. Então ele fez a obrigação, quer dizer, não fazia uma coisa total como hoje eu faço, porque o candomblé é como o médico, é como o advogado. O advogado forma-se em direito, depois ele procura estudar para fazer concurso, para ser juiz, depois faz outros concursos, outros estudos e vai até a desembargador. Mas no final, na faculdade ele cursou para direito. O mesmo que o desembargador cursa, agora ele tem que estudar, não é? É como o padre. Você não encontra padres aí, velhos de cacetinho na mão e padres, e o Papa não é o mesmo padre. Agora, ele procurou desenvolver. Não vê que tem uns que logo cedo já são bispos, já são arcebispos, por quê? Ou por estudo, ou por evolução, eles vão se desenvolvendo. Mas o mesmo estudo do bispo e do arcebispo é do padre, porque ele está disseminado como padre. Agora, ele procura desenvolver, que ele ganha, depois de ser promovido a cônego, depois a monsenhor, depois a bispo, arcebispo, porque o que vai a Papa é a mesma coisa. É a mesma coisa que o aspirante sai pronto da escola das agulhas. Agora ele vai caprichando ali, ele vai a oficial, vai a coronel, vai a general, vai a marechal, mas o estudo das agulhas negras foi um só. Dali em diante ele vai caprichando. Agora eu fui procurando me especializar, lidar com pessoas que compreendiam. Qual foi o dia do nome? Meu, 21 de dezembro. 21 de dezembro, esse ano? Esse ano faz 39 anos, né? Não me lembro assim não, né? Esse ano vai fazer 30, não sei bem se é 39 ou 38 anos, não estou bem certo não. Só eu fazendo as contas, viu? Eu tenho muitas contas feitas, porque teve coisas que... é como... O senhor estava com quantos anos? Eu estava entre 17, 16, por aí assim, né? É o caso. Eu sei que meu pai fez agora em maio 10 anos de morte. Quer dizer, que maio que vem eu sei que vai fazer 11, mas se você me perguntar que ano ele morreu, eu já não me lembro. Eu tenho que parar e ver 10 anos atrás quanto era, porque já vai dizer, nós estamos em 66. Quer dizer, 66 ele fez 10 anos, então ele morreu em 56, né? Pronto, entendeu? Mas se eu não fizer a conta, eu não me lembro. Eu sei que agora, em dezembro, dia 21 de dezembro, dia de São Tomé, vai fazer, não sei se é 38 ou 39, porque eu estava entre 16, 17 anos, assim, eu não sei bem, estou fazendo a conta. Eu sei de muita coisa, mesmo por ter passado pela idade de José. E José, quando nasceu, eu tinha feito tanto desse povo, como de Tala. A mãe de José já era feita. José já fez 30 anos. Viu? A Eduguise, quando eu conheci, foi muito antes disso. E que Tala estava mocinha, que Tala já está com 40 e tantos anos, não é? Que Tala estava... Mocinha não, que Tala sabe como estava? Está com 45, 46. Sabe como que Tala estava? Com uma filha de Valentim. Quando eu conhecia do Rio. Viu? Ela estava assim, com uma filha de Valentim. Colou o irmão dela, estava como Paulinho não, mais qualquer coisa. Colou estava assim, vamos dizer, uns 5 anos. A Quitala estava menina assim de uns 8, 9 anos. A Duvalina já estava mocinha de 16, 17. Domingo estava mais do que Marcelo. É que Domingo foi mais desenvolvido. Ele devia estar assim como... Rapazinho, era mais desenvolvido. Porque Marcelo é enterrado. Marcelo já tem idade de estar mais desenvolvido. Porque Legília está com 14 anos, você vê que está uma moça, mulher, não é? E que Marcelo já tem uns 12 anos, parece, 11, 12, mas está enterrado, né? E era assim, eu não sei muito bem não, sei que é 38, 39 anos que faz, não sei bem não. Precisa eu parar para me lembrar bem de coisas que foi naquele ano, naquela época, não é? Olha, quando teve a Revolução de Juarez Távora, foi uma revolução que teve do lado lá da Bahia, e no dia que teve a vitória, a conclusão que rebentou a greve, então todo homem tinha que usar um lacinho encarnado na lapela, porque se não usasse aquele lacinho,
parece que eles julgavam que era contra a Revolução. Já eu estava feito. Agora eu tenho que procurar saber quantos anos tem a Revolução de Juarez, Távora. É coisas assim, eu não sei, mas está entre isso, entre 38 e 39. Se não for 39, é 38. Mas que a data eu sei, nem sei, foi 21 de dezembro. Dia de São Tomé. Oxóssi. Inhaçã. Porque Inhaçã, eu não aceitei Inhaçã. Essa Inhaçã é de minha madrinha. Essa que eu lhe disse que me guiou. Ela era feita, fez em Cachoeira. Agora, ela era professora, já aposentada. Ela faleceu com 86 anos. Ela faleceu no dia que eu fiz... Olha outra coisa aí, viu? Ela faleceu no dia que eu fiz 19 anos de idade. No dia de meu aniversário. Ainda me lembro bem que eu passei amanhã em casa. Passei amanhã em casa. Meio-dia almoçando. Depois do almoço eu disse, minha madrinha, eu vou sair. Porque hoje é meu aniversário. Eu tenho muitos amigos, colegas que sabem. E eles vêm para cá, eu não fizemos nada, eu não vou receber ninguém. Eu vou sair. Era na Estrada da Liberdade 561 que nós morávamos. Eu disse que eu vou sair, se ao chegar alguém aí, eu só disse que eu não estou. Aí saí, fui para a rua, passei, fui ao cinema. Depois do cinema eu voltei, já era uma certa hora, umas 9 horas mais ou menos. Bom, agora vou para casa que não deve ter mais ninguém me procurando. Quando eu saltei do bonde no fim de linha, eu descortinei e na direção da nossa casa a luz estava toda acesa. Eu disse, ora, meu Deus do céu, eu disse a minha madrinha que não abrisse, se chegasse ninguém, que ela não recebesse, se eu não estava. Isso foi de vista que chegaram e eles abriram a porta. Quando eu vou chegando perto da casa, deparei com minha madrinha morta. Tinha sido um colapso. Ela sentiu um vexame, a empregada chamou uma vizinha para uma honorada, chegaram e deram chá a ela, as carreiras e disse que ela morreu, né? Estavam me esperando para resolver o caso. Quando eu entrei, fiquei doido, eu não sabia o que pensava. Deixei de estar morto, perguntei como foi. Porque ela à tarde, ainda foi no quintal, colheu umas laranjas. Depois ela disse, Maria, eu estou sentindo uma coisa assim, me dá um cafezinho. A Maria fez o café e veio trazer. Ela disse, bom, eu vou tomar o café no quarto que eu tomo e me deito melhor. E quando Maria viu, já foi ela com aquela roncadeira, Maria chamou a vizinha, o resultado ela morreu. Coisa Como é que... o nome dela? Ela é Inhaçã. Essa Inhaçã que eu falei. Essa Inhaçã. Então tinha o nome Assunção ou Assunção? Não. Então a Inhaçã ficou para mim. Compreende? Porque pelo enredo do santo, essa minha madrinha vivia sozinha, ela não tinha irmã, não tinha irmão, era moça, donzela, não tinha parente de forma nenhuma. E quando ela me conheceu no armazém fazendo compra para cá, eu levando compras na casa dela do armazém onde eu era empregado, ela tomou aquela simpatia para mim. E perguntou se eu queria que ela fosse minha madrinha. Eu disse, queria. Como eu estava sem ninguém na Bahia, em Salvador, então ela serviu de madrinha para mim, não me batizou nem nada, mas fez umas orações, e já ela com a idade muito avançada. Aí foi quando eu me desempreguei desse armazém e fui morar na casa dela. Para todo efeito, já parecia uma pessoa da família, e que tudo era eu, que era meu afilhado, e eu era mais minha madrinha, então. E foi ela que então tinha essa obrigação. Então, já era santa. Disse que já me procurou, porque já estava próximo ela fazer a passagem e eu ficar com o herdeiro dela. Então, essa obrigação de Inhaçã comer 4 de dezembro, não é porque 4 de dezembro seja o dia de Santa Bárbara, não. Porque quando minha madrinha fez santo, o nome do santo foi justamente no dia 4 de dezembro. Então, ela todo 4 de dezembro dava comida em Inhaçã, não por ser dia de Santa Bárbara, e sim porque era o dia que ela fazia aniversário de santo. Então, como você fez santo no seu dia? Eu fui 21 de dezembro, quer dizer, que vamos de 21 de dezembro fosse o dia de São Jorge. Eu dava comida ao meu santo. Não, vamos que eu festejasse meu santo no dia do aniversário que Cristo foi feito. Então eu faria todo ano 21 de dezembro. E vamos que 21 de dezembro fosse dia de São Jorge. Muita gente ia compreender que é porque fosse dia de São Jorge que eu fazia aquilo, né? Quando não era, por causa do dia que fazia ano de santo. É como minha madrinha fazia anos de santo todo ano no dia 4 de dezembro. Então ela morreu e eu fiquei com a mesma devoção. 3 anos ainda passou em limpo, eu dando comida ao santo naquele dia, mas o santo não vinha cá nem nada, era só pedra preta, só pedra preta. E eu tenho um obaloaê que de tempo em tempo me pega, mas isso custa muito.
Depois que eu estou no Rio, já com 22 anos, ele só veio 2 vezes. Compreende? Então, depois de 3 anos dela morta, ela começou a me pegar. Então, Oxóssi nomeou que ela ficava com uma, para compreender bem, como a mãe da casa, né? E ele como dono. Foi assim, fui eu que tentei. Não, a mesma santa dela, aquela que está lá, aquela invenção, foi a mesma dela. Ela morreu, quando ela faleceu, ela tinha 86 anos e tinha 61 anos de feito. Quer dizer, ela faleceu quando eu tinha 19 anos. Foi no dia que eu fiz 19 anos. Agora, 19, 29, 39, 49, 39. Ela tem 33 anos de morte. 61 com 33, 61, 62, 63, 64, 64, 64, 94. Tem 94 anos aquela santa. Entendeu? Essa casa de cachoeiro, qual é a relação? Era Jeje. Jeje? O senhor não sabe qual foi o pai disso? Não sei, porque já era coisa de muitos anos. E sei que não foi na Terra Vermelha, onde era o terreiro que Pumutinho fez tanto. Você conheceu o Pumutinho, não é? Bom, Pumutinho fez em Cachoeira, no terreiro da Terra Vermelha, onde era do finado Agorense, que depois ficou na mão de Sinhabalha e que agora está na mão de uma outra lá, que eu não sei o nome. Sei que não foi nessa casa, foi em outra, mas não me lembro o nome não, porque nós conversávamos de tudo, mas quando eu ia entrar, que eu entrei por tanto mesmo, e que procurei entrar nesses detalhes de saber, também não ia julgar que ela ia morrer assim, né? Então, um dia conversava um assunto, outro dia conversava outro, ao ponto que chegou, olha, tinha a mala dela, que eu só abri mesmo e fui ver depois que ela morreu. Então, um dia ela abriu uma gaveta, eu vi no sistema da pessoa arrumar, então eu deparava com as coisas. Outro dia ela abriu um baú, eu via outras coisas, né? Que não era possível ter uma revisão e despejar tudo para se ver no mesmo dia, né? Eu não esperava morrer assim tão brusco. Eu sei que eu estava com pouco tempo de 33, espera aí, 19 anos. Eu acho que é 37 anos que eu vou fazer. No dia que ela morreu, eu tinha 19 anos. Foi no dia que eu completei 19. E quando ela morreu, eu já tinha uns 4 anos de peito. Porque meu pai de santo ainda era vivo. É por isso que eu não sei bem, não. É nessa média aí, 30, olha, eu digo 38, não é porque eu quero aumentar nem diminuir, é porque eu não tenho mesmo base. Eu não tenho mesmo base de 5 anos. Me lembro que na Revolução dos Juazeiro eu já estava feito, que minha madrinha morreu, eu já estava feito com uns 3, 4 anos. É assim, mas não sei precisar. Agora a data eu sei, foi 21 de dezembro. Agora o que é mais? Daqui em diante. Não, agora... Bom, então essa invenção apareceu depois de 6 anos Dela morte. Como o senhor começou, o senhor continuou a frequentar o terreno de Diabá? Continuei até a morte dele. Até a morte? Até a morte. Mesmo depois da morte ainda frequentei. O Axexê ainda fui. Não fui o Axexê todo, porque do terceiro dia em diante teve uma grande revolta contra mim. No terreiro, né? Não por mim. Questão de sabe como é casa de candomblé, né? Nessas horas aparece um cara, tinha um rapaz, um de lá, que até ele era conhecido como Caboclo China. E ele queria se achar só no modo de dizer, do axé. Que era para ele poder botar a mão em tudo que lhe fosse de agrado, sem ter quem lhe proibisse. E ele viu que se eu ficasse a testa,
iria levar mal de umas certas coisas que ele quisesse fazer, que eu vi que não estava de acordo. Inclusive, a Bazu, que é filha do falecido Severiano, que você conhece, é testemunha disso. Então começou aquele caso comigo no terceiro dia, ao ponto até dizer que é o culpado da morte do pai de santo tinha sido eu, e que eu queria ser pai de santo, mas que matei o pai de santo. Uma opção de conversa piada, né? Eu fui enviado pelo museu o senhor já estava por quantos anos? Peraí. 30, eu não sei se é 30 anos. Porque ele faleceu no dia da romaria do barco das 19. Viu? A finada Chica, um Gombê. Parece que elas vão fazer agora 30 anos. É 30 anos de morto. Se não for 30, é 29. Quem sabe bem é Bazu. Eu me lembro porque as Iaô deram o nome no dia de domingo. Aí passou. No outro domingo foi a quitanda. Aí passou segunda, terça, quarta, quinta. Quando foi sexta-feira, eu mandei elas para a Romaria do Bonfim. Na volta da Romaria, antes de elas chegarem em casa, eu já tinha... Quando elas vieram da Romaria do Bonfim, não me encontraram em casa, porque tinha chegado a notícia que ele tinha falecido e eu fui lá para a Roma. Quer dizer que o senhor já tinha casa? Já tinha feito o santo do Bequei de um andar, já tinha feito do barco das 6, que é a mãe de Wilson, a sogra de Manuel, esse povo, e já era, foi no dia da Romaria das 19 que foi a terceira. Mas você tinha que tirar agora, qual é? Bom, agora o senhor contou como foi feito na casa de Jubiabá. Agora, sendo filho de santo, passou para ser pai de santo. Abriu a primeira casa, ou foi na primeira casa da Liberdade. Foi Estrada da Liberdade 561. Na casa onde eu residia com a minha madrinha. A que faleceu no dia que eu completei 19 anos de idade. Hoje essa herança que eu tenho é a herança dela. Sim. Então, num dia que era até aniversário de minha madrinha, que era 23 de novembro, eu tinha feito assim uma recepçãozinha muito pequena entre nós em casa. Foi quando me pegou o pé da presa. A primeira vez? A primeira vez. E julga-se hoje que é esse que eu vi naquela época dos 12, 13 anos, né? Então ele veio, ficaram todos surpresos por ter aqui dado aquele acontecimento assim, que sempre já tinha feito tanto, mas nunca tinha vindo ele. Então o pouco que ele esteve ali, falou, conversou com aquele pessoal, atendeu um, atendeu outro, e deixou dito que na próxima quarta-feira voltaria. Bom, quando ele subiu, então me falaram que tinha sido um caboclo, que se chamava Pé da Preta, e que tinha atendido umas pessoas, e que voltava na próxima quarta-feira, e mandou que um levasse isso, outro levasse aquilo. Ele, na próxima quarta-feira, em vez de vir aquelas pessoas que ele mandou voltar, já veio o duplo. Um porque falou com o outro porque disse vamos, e o resultado foi o duplo. E quando eu experimentei, eu já estava com a casa de uma condição que não dava mais para me encontrar um povo ali. Uma que tinha conseguido isso, outra que tinha conseguido aquilo. Então daí eu me transferi para Gomeia. Aluguei uma casa na Gomeia, justamente a casa onde eu fiz o santo de um andar, o barco das 6, o barco das 19, e fui residir lá. Então aí tinha local suficiente, fiz barracão, porque... Então, logo que meu pai de santo tinha falecido, então eu trouxe meus santos da casa dele para mim. E muita gente retirou o santo com a morte dele. E foi a ocasião que o Pé da Preta começou a ver as ordens dos santos, que tinha que dar um bode de Exu, e tinha que assentar isso, e tinha que assentar aquilo, e tinha que cuidar do santo, e tinha que dar comida do santo, e tinha que tirar a mão do santo. E quando eu experimentei, minha filha, eu estava com a casa cheia, bem de cheia, bolando gente, eu rico lendo, e eu não tive aquele
aquela maneira como muita gente tem de preparar a casa, para dizer que vai abrir a casa e convidar todo mundo que vai abrir a casa, a minha foi aberta sem eu sentir, sem eu ver. Quando eu estremeci, estava a casa cheia e aberta por ela mesma, não teve cerimônia para abrir casa nem nada. Foi assim que eu comecei. Só depois o senhor mudou para Gomeia Grande. Ah, depois que eu mudei para Gomeia Grande, mas quando eu mudei para Gomeia Grande, já tinha feito o barco dos dois, que eu deixei de andar, das 6, que foi Lemide, Jamide, Gamunguzo, que eu andar, Adão, Si, Keilê. Depois foi o barco das 19. Não, minto. Antes das 19 teve Quilomdirá. Depois de Quilomdirá foi o barco das 19. Foi só depois do barco dos 19, o senhor se mudou para Gomeia. No barco 19 o pai de Santos morreu, no dia da romaria dela, e no barco das 19, após eu mudei da Gomeia para o Largo do Engenho. Aí fiquei morando num sobradinho de altos e baixos. Aí então quando nasceu esse rio, nesse sobradinho. Então, enquanto isso, eu preparei a roça lá em cima. Né? Quando eu preparei a roça nova, então mudei para a roça nova até hoje, que tenho ela lá, que você conhece. O senhor ficou lá até 1920, quantos anos? Tem 20 anos agora, hein? Com 46. Em 46, o senhor... A guerra terminou em maio de 45. A guerra terminou em maio de 45. E eu viajei para aqui em fevereiro de 46. Quer dizer, fez agora em fevereiro 20 anos. E quanto tempo ficou lá nessa Gomeia? Eu não me lembro assim, eu não me lembro das coisas assim, porque foi da época que Copa fez tanto para cá. Justamente o primeiro barco foi de Copa. O primeiro barco da Gomeia Grande foi de Copa. Depois de Copa que veio Monacente, Monambiri, depois veio Ilessi, Jonador, Obá, essa turma, e daí vem vindo. Como é que o senhor pensou em descer no Rio? Eu não pensei em vir para o Rio. Quilomdirá, que é uma das que fez tanto, entre o barco das 19 e das 6, ela mudou-se aqui para o Rio e trouxe o santo dela. Então queria justamente fazer a obrigação do santo. E mandou me convidar, como o pai santo dela, para vir fazer a obrigação. Não é? Então eu vim, como uma viagem de uns 15 dias, um mês, para fazer a obrigação de Quilomdirá. Então saltei e vim diretamente para a casa dela para fazer a obrigação. Assim que eu cheguei, ventilaram aquela notícia. Né? Joãozinho da Gomeia está no Rio, o jornal dá, e um me procura, outro vai me abraçar, outro vai me visitar, e um queria uma consulta, um queria uma obrigação, eu atendia um, o outro voltava a me trazer, aquela pessoa voltava a me trazendo outra pessoa, e quando eu vi, eu estava aqui com 9 meses, e vim por um mês. Voltei e fui embora. O tempo que já fez tanto é que poderia ir quase um ano? Não. Foi na segunda viagem? Foi na segunda viagem. Aí eu ainda não tive plano de fazer tanto de ninguém, fiquei na casa de Quiló. Então depois de 9 meses eu fui embora. Quando eu estava lá, foi umas 2 ou 3 pessoas que já não existem mais, e fizeram questão que eu voltasse. Nessa volta minha, eu não fui para a casa de Quiló, já fui para uma casa que eu aluguei para mim. Então nessa casa eu comecei a atender as pessoas, mais à vontade, né? No final eu vi que essa casa não dava. Então eu aluguei uma casa maior, que foi justamente essa daqui da Castual. Aí foi que eu recolhi Monanquita, onde eu recolhi César Luange, o Paulo, Mano Pendo. Foi aí que eu recolhi esse. Aí foi que eu comprei isso aqui. E que morando lá, fazendo isso aqui. Nisso, quando isso estava pronto, eu mudei para aqui. Então aqui quem primeiro entrou foi Iá, Ademanjá, depois foi Jimu, foi essa turma toda, né? E daí Quem acompanhou o senhor da Bahia?
Quem vem aqui? Chica, de Filha de Santo, foi. Quem veio comigo de Minas foi Chica. Depois veio Maria, né? Mas Chica que veio na ocasião. Porque Leci, e Quitala, Fofa, Beque mesmo, todos esses vieram depois. E qual foi a primeira que ajudou o senhor quando começou a cantar? Como? Qual foi? Quem tomou o primeiro lugar de mãe pequena, sem ser mãe pequena? Chica. É a mãe de Mãozinha. Não ajudou o senhor no tempo? Na Bahia. Na Bahia. Essa eu estou falando lá do tempo da Bahia. Na Bahia. Na Bahia, ela começou a ajudar o senhor. Foi. E depois foi pilão de rato. Foi. E foi levantada como mãe pequena da Gomeia. Mas foi levantada e confirmada. Foi confirmada. E depois foi Chica. Aqui não fica ficada como... Chica tinha um cargo mesmo de amorô. Não era muito tempo. O cargo de amor, qual é a... Amorô é fazer o que Quitala está fazendo agora. O cargo de Chica, justamente, Quitala está com ele. É que cuida de todas as comidas, todas as obrigações do santo. Tudo, ela pode botar quem queira te ajudar ou fazer, mas ela orientando. Fora disso, ela tem outros cargos, ela tem outras obrigações fora da cozinha? Não, pode ajudar em todas, mas tudo dela direto é aqui. Entende? É como um equede. Um equede o que é? Na hora do candomblé, está no barracão, segurar quem dá o santo, levar para vestir, o quê? Mas na falta um equede que costura uma coisa, ajuda a cortar um fiado, faz uma... Não se prende só esperar que tenha candomblé, tocar e ela tá para segurar as pessoas. É como o pai de santo, se fosse eu me baseava só em jogar e fazer, mas você sabe que eu, quantas vezes que faço até serviço, como é, toma. Porque faltou uma pessoa, então porque faltou uma pessoa, eu vou esperar uma pessoa chegar para me dar um copo para beber água, eu vou e sirva as demais pessoas. Tem o cargo de mãe pequena, tem o cargo de amor. Tem outros cargos que nessa casa tem o cargo de Vanito, da dona. Saudação, Xós. Aroe caçador, lamaranguaje matou subaé tawami. Aroe caçador, lamaranguaje matou subaé tawami. Aroe caçador, lamaranguaje matou